Já voltamos ao vivo aqui no Bora MS para falarmos sobre economia e essa guerra das tarifas que foi iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Você viu que nas últimas semanas ele tem endurecido o tom, inclusive principalmente com a China agora, né? Que ele colocou uma tarifa altíssima e ameaçando os outros países também. Bom, para a gente falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui no estúdio, né, a Eliamar Oliveira, consultora técnica da FamaSul. Eliamar, muito bom dia. Obrigado pela sua presença aqui, Obrigada, tá certo? eu agradeço. Vamos falar um pouquinho sobre economia, então, nós que vivemos num estado do agronegócio, né? Sim. Mediante a esse cenário que me parece ser um cenário de incertezas, que a gente não sabe até quando vai, até onde isso deve caminhar, né? Sim. O que nós podemos tirar de positivo e negativo dessa história? Inicialmente, assim, de forma prática, a gente está vendo aí o mercado financeiro bastante conturbado. E aí você tem preços de commodities, que é o qual o nosso setor é, né, responsável pela produção de matéria-prima, também volátil. Então, assim, você vai aproveitando as oportunidades de momento, né? Volatilidade de câmbio, câmbio sobe, câmbio desce, o produtor rural vai aproveitar a oportunidade para comercializar em momentos em que o seu preço, né, e a taxa de câmbio esteja valorizada para o dólar valorizado. E também ele precisa ficar atento, porque dólar valorizado impacta nos custos de produção com os insumos. Então, é um misto de coisas acontecendo. Ao mesmo tempo, você tem oportunidade, ao mesmo tempo, você tem esses riscos. E já no curto prazo, o que a gente pode dizer, a oportunidade é de ampliarmos as nossas comercializações para, no caso em especial, para a China. Porque, neste momento, o presidente dos Estados Unidos, ele relaxou um pouco mais para as negociações com outros países, mas endureceu, né, foi bastante agressivo nessa guerra comercial com a China. E como a China, Estados Unidos e Brasil são exportadores para a China, possivelmente até que se resolva esse impasse, né, entre eles, que eles se negociem, a gente, Brasil e aí Mato Grosso do Sul, por competência, tem uma oportunidade de ampliar suas vendas, principalmente de soja, milho, né, que é a competitividade entre os dois países, soja, milho e carne, que a gente possa aumentar o nosso volume de exportação para a China. Ou seja, por um lado nós temos ali os insumos, né, os fertilizantes que são exportados, comprados em dólar, e isso pode encarecer a produção. Sim. Por outro lado, você exporta também, mais, num valor mais maior, agregado, isso. Maior, né? Nesta oportunidade que o cenário que a gente enxerga, eu sempre falo que toda crise, toda situação, você sempre tem uma oportunidade, né? É aquela velha história, falando português claro, né? Uns choram e outros vendem o lenço, né? Neste caso, Mato Grosso do Sul pode abrir mercado até mesmo para outros países, talvez ali além da China, e isso ser um benefício para o nosso estado? Sim, nós estamos num momento em que, inclusive, o governo federal saiu, né, viajou para ir para a Ásia, visitou Japão, visitou Vietnã, já trouxe aí bons frutos do Vietnã, né? Nós vamos já aumentar nossas exportações para lá. Então, assim, de fato, essas questões, até que se conversem ou se negociem, se o nosso produto, em relação ao que os Estados Unidos exporta ou outro país que possa também atender, se tiver mais competitivo, de fato, a gente está aí com uma produção que a gente consegue atender. E Mato Grosso do Sul, que hoje já participa em boa medida no 4º lugar na balança comercial brasileira, né, em muitos dos nossos produtos, como a soja, como o milho, a carne bovina, e nós estamos despontando em carne suína, né, que a produção que mais cresceu em Mato Grosso do Sul de proteína foi a carne suína. Então a gente tem aí um leque de alimentos para poder abastecer qualquer outro mercado que, porventura, em razão dessas negociações, a gente, né, tenha uma competitividade melhor que os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos aplicou uma taxa em cima do Brasil, né, muito menor do que comparado com a China. Você acha que esse posicionamento do governo americano, né, nessas exportações com o Brasil, importando para lá os produtos, né, nós exportando e eles importando, você acredita que isso pode, de imediato, impactar negativamente ali o consumo dos Estados Unidos? Você acha que deve diminuir ou pela tarifa colocada ali, né, você acha que isso não deve impactar
tão forte o Estado? Talvez, mas assim, nós temos produtos e produtos. Por exemplo, carne bovina. Nós, Brasil, né, temos o ranking na produção. Estados Unidos, ele tem um problema neste momento de produção de carne bovina, porque é um momento de preços altos, menor produção, menor oferta. Então, assim, a taxa vai tornar o produto mais caro para os americanos. Então, assim, vai ter que se verificar o quanto eles estão dispostos a pagar mais caro por esse produto. Então, a nossa competitividade em relação à produção interna deles fica menos competitiva, só que se eles têm falta do alimento, a gente não tem outra condição, precisa consumir, então a gente vende. Mas sim, é um risco da gente poder reduzir nossas vendas para eles em função dessa competitividade de produção interna. Alguns produtos a gente tem concorrentes, né, com outros países que abastecem os Estados Unidos. Então, nós estaríamos em vantagem, porque entre comprar um produto de um outro país que ele teve uma taxa maior e comprar o nosso que tem uma taxa menor, e fica menos caro internamente, então ele vai fazer a opção por comprar um de quem tem uma taxa menor. Mas aí alguns produtos como laranja, que o Brasil, Mato Grosso do Sul ainda não exporta, mas o Brasil exporta laranja, a concorrência é praticamente com um produto americano. Sim. Então, assim, nós não teríamos um concorrente para dizer, olha, então eu preciso do alimento, do produto, só que vocês, é mais barato, então eu vou comprar de vocês, não comprar do outro, né? De qualquer modo, a gente... Mesmo assim, como você mesmo disse, nós temos outros países que são nossos parceiros. Temos o Bloco da União Europeia, que representa 12% das exportações de Mato Grosso do Sul, do agronegócio de Mato Grosso do Sul, que também está nessa briga entre, né, Estados Unidos e União Europeia. Então, isso tudo para a gente favorece. A gente tem produtos de valor agregado que possa ser comercializado diretamente com os europeus. Nós estamos vendo o Mato Grosso do Sul, ele caminha numa expansão muito grande, né? Numa alta produção, quando a gente fala do agronegócio como um todo. Nesse cenário hoje que nós temos, é possível desenhar ou tentar compreender se o produto aqui no Brasil também pode baratear um pouco mais, justamente se diminuir um pouco a demanda de exportação e começar a sobrar um pouco desse produto aqui no Brasil? Você acha que o preço tende, de alguns produtos específicos, baixarem aqui no país? A lei de oferta e demanda. Sim, se você tem uma maior oferta interna, a tendência é que os preços se acomodem, né, os preços baixem. Mas, como eu disse, hoje nós temos o suficiente para abastecer o mercado interno e o excedente para exportar. Então, de qualquer modo, com ou sem exportação, a gente precisa aumentar a produção, né, para poder garantir um preço... garantir que o produto possa chegar mais barato para o consumidor. Porque uma oferta maior, mesmo você exportando, você consegue distribuir relativamente bem isso aí. Então, assim, carne bovina, nós temos a maior produção nossa é para o mercado interno. Né? Então, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer nas exportações para que isso torne, de fato, às vezes, um impacto, né, da falta de oferta aqui para poder, ou da excesso de oferta, para poder variar o preço para baixo. Ou seja, o Brasil precisa ficar bastante de olho e dar conta de continuar exportando nesses relacionamentos com os outros países para que não haja um excesso de produtos parados aqui, Sim. né? Porque a gente, como você disse, o Brasil, ele é um país que consegue se manter, né? Se abastecer, mas também não pode deixar sobrar muito na exportação, né? Senão acaba ficando no prejuízo. E aí, assim, nós estamos falando de entes privados que exportam, né? Então, assim, para que o setor, ou para que todos tenham lucro, é importante que os elos, né, da cadeia produtiva estejam com o seu faturamento adequado. Se quem exporta poder receber mais pelo produto, é um faturamento a mais que, né, para quem produtor rural, o setor que no caso que eu defendo, é importante porque remunera melhor o produtor rural. Então, estimula uma produção, estimula mais qualidade na produção. Então, para a gente é muito importante manter as boas relações para continuarmos exportando. Com certeza. Eliamar, muito obrigado pela sua presença aqui no Bora MS. A gente agradece a sua colaboração para a gente falar um pouquinho, né, sobre essa economia e algo que preocupa, né? Todo mundo fala, ai meu Deus, e agora? Será que a nossa economia vai colapsar? Não é bem isso. Não temos esse cenário previsto aí, graças a Deus, né? Sim, exatamente. Graças ao nosso potencial também de produção do Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul, que é um celeiro em pleno desenvolvimento, e o agronegócio é o que levanta a nossa economia e, de fato, já provou para toda a sociedade que dá conta do recado.